O pós-operatório de manguito rotador é um exemplo clássico de uma situação em que a dor é de predomínio nociceptivo, a lesão clara de tecidos, né? Há tecidos em processo de cicatrização, e acho que o maior desafio aqui, pelo que eu vejo as pessoas conversarem e perguntarem, é que é difícil as pessoas entenderem a diferença entre o que é um protocolo e como utilizá-lo no mundo real. Então, quando a gente fala, você não deve realizar exercícios resistidos com carga para abdução, rotação externa, enquanto não tiver uma DM completa, livre de dor, ativa e passiva, as pessoas, em geral, ficam incomodadas. Porque a maior parte dos fisioterapeutas faz o quê? Quando tá, assim, com um finalzinho de amplitude, com dor, ele fala o seguinte: não, é só lá no alto, eu não vou treinar, eu não vou colocar carga nessa posição, então tudo bem. Não tá tudo bem. Para um tendão que foi suturado num leito e numa cirurgia que tem uma taxa altíssima de re-ruptura, inclusive perioperatória, você tem que respeitar o tempo de cicatrização tecidual, de reconstituição dessa junção miotendínea. E desse ponto de vista, tudo bem se o paciente estiver com um comportamento de evitação no começo, porque você vai conversando com ele, você vai ganhando isso lentamente, aí você só vai pôr carga na principal função do tendão a hora que esse paciente estiver sem dor. E acreditem, toda semana, se eu falar disso, toda semana alguém vai me mandar uma mensagem dizendo: não, professora, mas só tinha dor não sei na onde. Não, mas a dor era muito pouquinha, era só quando... E as pessoas não conseguem entender que, nesse caso, claramente nociceptivo, a dor é uma informação super confiável de que este leito aonde o tendão foi reinserido ainda está em processo cicatricial e não pode receber uma carga de exercício resistido numa contração concêntrica ou excêntrica própria da função desse músculo. Então, veja, porque senão também as pessoas acabam achando que eu sou a pessoa que só veja a coisa do psicossocial, e está muito longe disso. Sim. A gente faz um esforço grande para compor essas informações na hora de atender esse paciente, na hora de entender como é que ele deve ser abordado. Então, pós-cirúrgico, gente, tem um protocolo, e esse protocolo é um tempo estimado do que deve estar acontecendo com o paciente ao longo das semanas pós-operatórias. E é estimado porque, por exemplo, um atleta pode chegar a ter uma DM completa livre de dor antes de uma senhorinha. Ou ainda, ele pode ter o mesmo tempo dessa senhorinha. Então, o protocolo, ele é uma ideia do tempo de reparo dos tecidos e ele deve ser seguido. E aí, outra crítica também que muita gente faz ao protocolo de reabilitação pós-operatória é quanto tempo fica de tipóia, quanto tempo leva o paciente para chegar na fisioterapia. E o que a gente vê é, se você não obedece ao protocolo, a chance daquele cirurgião te mandar esse paciente vai reduzindo cada vez mais. Então, enquanto a gente não entender que quando há um caso agudo, nociceptivo, claramente tem um processo cicatricial, é preciso respeitar o tempo e as informações de dor, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter profissionais trabalhando mal e gerando um histórico ruim para a profissão, certo? Então, a gente também tem que fazer uma minha-culpa nesse negócio, porque quem viu o tecido intraoperatório, quem viu as condições do tendão que foi suturado, isso é o médico, é ele que decide se vai ficar 4 ou 6 semanas de tipóia, e não adianta ficar esperneando com isso. O tempo médio é 4 semanas, mas o seu paciente pode ter precisado de 6. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo com relação a isso. Então é importante que a gente também tenha esse entendimento.